Olá pessoal, professor Renan aqui. Hoje vamos fazer uma revisão bem rapidinha aí, né, essa semana, da matéria de Sociologia aí que foi estudada nos primeiros dias de aula, certo? Então, para a gente iniciar aqui, tem uma frase que está na apostila de vocês, de um sociólogo, um dos precursores aí de uma ideia sociológica chamada de positivismo, que a gente vai falar um pouquinho depois, tá? Chamado de Émile Durkheim. Durkheim ele vai dizer nessa frase o seguinte: quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Então aqui ele está fazendo um paralelo, já que o nosso tema agora é cidadania, né? E a gente vai falar bastante sobre leis, sobre a questão, né, dos direitos do cidadão, as leis que regem o cidadão, as leis que regem o governo, né, porque o governo também tem leis. Então aqui ele vai fazer esse paralelo em relação a essa questão. O que dá para entender aqui inicialmente, né, é que ele está falando sobre costumes que são, né, aquilo que está ligado à nossa cultura, né, as práticas que a gente faz aí culturalmente, que são passadas geração por geração. E ele vai falar que quando a gente tem uma cultura, né, bem suficiente, quando a gente entende essas coisas que são passadas, né, às vezes pelos mais velhos na sociedade, não é necessário, né, ter tantas leis. Ou quando você tem leis, mas você não tem esse costume, essa cultura, né, coisas que são passadas através de geração, as leis são praticamente que inúteis, né, porque você não vai conseguir que ninguém respeite as leis, porque respeitar as leis também faz parte da cultura. Bom, a gente vai iniciar aqui a discussão sobre o que é cidadania, né? Então, a gente está num período aí de pandemia, a gente está passando por um processo bem complicado, com restrição de circulação, e aí a gente está tendo várias discussões aí em relação a eu posso ser privado de estar na rua em determinado horário, ou eu posso, né, tomar uma multa por cometer algum ato que a justiça entenda como errado, mas que antes não era errado, mas que devido ao momento está sendo considerado errado, né? Toda essa questão, o governo pode decretar um lockdown, não pode decretar um lockdown, né? O governador ele pode tomar uma decisão, o prefeito pode tomar outra. A gente está, né, todo dia em discussões nas redes sociais, percebendo que a TV também está entrando nesse assunto em relação a qual é o limite do poder, né, exercido aí pelos políticos e também o poder exercido aí pela população. Então a gente vai começar bem básico, né? O que é a cidadania? Bom, a cidadania é um processo relacionado à ação do cidadão, né? Então, exercício da cidadania, como você vê lá para os moleques quando eles vão fazer o tiro de guerra, ou para as meninas, né, quando elas vão, né, votar, os moleques também quando vão votar, o exercício da cidadania, né, que você está exercitando, você está comprovando que você é um cidadão. Bom, como funciona então esse processo de cidadania? Ele é um processo cíclico mútuo, né? Então, o cidadão ele tem os seus poderes, né, que seriam os seus direitos, né, e também os seus deveres institucionalizados em leis. Então as leis, né, é o que torna o cidadão válido. Então a lei diz que você tem direitos, né, eu também como um cidadão, e esses direitos validam o nosso poder. O nosso poder é utilizado, né, através do voto, de eleição, de manifestação, né, que nós temos direitos de manifestar a nossa indignação contra o governo, ou manifestar que a gente não acha que o governo está sendo correto, porque somos nós que colocamos o governo lá. Através do nosso poder a gente manifesta isso. Acaba também elegendo políticos que vão criar leis que novamente, né, nos dão o poder de cidadão. Esse poder é muito complicado, porque o voto pode eleger alguém que pode tirar, né, parte dessas leis e limitar o nosso poder, ou no caso de uma ditadura, excluir totalmente o nosso poder como cidadão, certo? Então, continuando aqui, a gente pode chegar à primeira questão. Todos, sem exceção, no Brasil, são cidadãos? Então, hoje, né, nós temos uma visão de que o brasileiro, né, em geral, é considerado um cidadão pelo seu nascimento. Então nós nascemos, né, dentro do território nacional, e por isso a gente acaba, né, já sendo considerado um cidadão. Lógico que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre essa limitação de idade, mas somos.
quando você é um estrangeiro e você vem para o Brasil, você também é considerado um cidadão, tá? Através de um processo chamado de naturalização, que é um processo onde você vai pedir, né, que você se torne um estrangeiro naturalizado. Isso também pode acontecer quando você, né, pode ir lá como um imigrante para outro país, pode ir lá para os Estados Unidos, por exemplo, e você solicitar o seu visto, né, de cidadão americano. Por que você precisa disso? Porque aí você tem mais direitos, né? Um imigrante que está ilegal aqui, ele não tem direito a trabalhar, ele não tem direito a possuir propriedade privada, ele não tem direito, por exemplo, ao voto, para eleger representantes que pense nele, né, como um estrangeiro aqui no Brasil. Quando ele se naturaliza, então ele passa a ter esses direitos. Então é muito importante que ele faça esse processo de naturalização caso ele pretenda ficar aqui, né, longos períodos, né, ou ele pretenda viver aqui o resto da vida. Bom, como você viu, então todo cidadão, né, todo mundo que nasce no Brasil é considerado cidadão. Entretanto, os seus direitos eles vão sendo gradualmente, né, dados a você de acordo com a fase que você está, de acordo com a sua idade. Então ali nós temos alguns exemplos de que dos 4 aos 17 anos você tem algumas obrigatoriedades e alguns direitos que são menores, né, do que, por exemplo, uma pessoa que já tem acima de 17, né, 18, 19, 20, ok? A partir dos 16 você passa a ter um novo papel como cidadão, que é o papel de votar, né, que é facultativo aos 16 e que passa a ser obrigatório aos 18, certo? E estar em conformidade com a lei. Por quê? Porque nós vamos ver aqui, ó, mais a fundo, que uma pessoa condenada à prisão, por exemplo, ela tem os seus direitos políticos suspensos, então ela não pode votar, né? Ela não pode se candidatar, né, como político, né? Ela não pode se candidatar como uma pessoa elegível, né, porque ela está em restrição. Por quê? Porque ela desrespeita as leis, então logo ela perde alguns direitos, né? Ela vai ter os direitos dela restritos. Não significa que ela não tenha direitos, né? Por exemplo, nós temos aí os direitos humanos, que são para todos os seres humanos, né? Que a gente escuta muito falar que os direitos humanos defendem uma pessoa que está, né, presa. Lógico, porque ela continua sendo um ser humano. Se os direitos humanos defendem de mais ou defendem de menos, se as prisões deveriam ser mais rígidas ou não, é uma discussão um pouquinho mais à frente. O que eu queria dizer para vocês é só essa compreensão de que uma pessoa que está presa, né, ela está com a liberdade dela restrita, ela vai acabar tendo direitos também restritos, né, como o direito à liberdade, que é um direito que todos nós temos, né, e que passa a ser um direito restrito devido à questão dela ter cometido um crime, dela estar ainda em processo de julgamento, dela já ter sido julgada, certo? Bom, aí nós chegamos aí no seguinte: se as leis são as que criam os nossos direitos, né, essas leis são baseadas em algo. No caso, nós temos um norte que orienta todas as leis no país, que é a Constituição. A Constituição é um conjunto de leis que define quais são as leis que podem ser criadas e os limites dela, né? Então, por exemplo, dentro da Constituição, nós temos lá dizendo, né, que as pessoas têm direito à liberdade, né? Então, não se pode criar uma lei que fira esse direito básico à liberdade, né? Ou, por exemplo, na nossa Constituição, está dizendo que todos, né, os cidadãos têm direito à educação. Então você tem que criar leis que possibilitem que todo mundo tenha acesso, você não pode excluir ninguém. Então a Constituição seria basicamente um conjunto de leis máximas, são aquelas leis que estão no país e que muito dificilmente elas vão ser mudadas, porque elas são leis que definem o caminhar para todas as outras leis, não importa qual governo que esteja lá, né? Elas vão definir essa tomada de decisão de todos os governos, certo? Então, ela também define o conteúdo mínimo que as outras leis devem ter. Então, por exemplo, se você vai criar uma lei que fale sobre o salário mínimo, né? Então a gente vai criar lá o salário mínimo e o reajuste do salário mínimo, certo? Como o salário mínimo é algo que tem que estar nacionalmente aplicado, então a lei do salário mínimo tem que estar para todos. Então, logo, né, ela tem que ser aplicada a todo mundo, sem discriminação.
Então é por isso que a Constituição existe, para dar uma direção sobre qual é o limite das leis, porque senão, né, o governo poderia acabar criando uma lei que exclui, né, ou que dá um benefício maior a outras pessoas. Lógico que a gente sabe que na prática isso pode estar acontecendo. Eu estou dizendo aqui o que deveria acontecer teoricamente, né, numa perfeição, seria esse processo de criar-se leis para todos. Bom, prosseguindo aqui, né, aqui tem um pequeno trechinho que retirei do Senado brasileiro, né, que vai falar sobre os poderes, né, que aí entra uma discussão que eu queria trabalhar com vocês um minutinho. A gente está no momento aí da pandemia, né, há um certo tempo, e aí a gente tem essa discussão de divisão de poderes, que é muito importante a gente saber, porque a divisão de poderes, ela basicamente rege todas as nossas, digamos assim, rege toda a nosso escopo, né, nosso direito como cidadão, porque sem esse conjunto de divisões, né, um governo poderia tomar leis arbitrárias ou poderia tomar leis autoritárias, né? Então, basicamente aqui nós temos o quê? O poder, né, lá no Brasil, lá no Congresso, né, em Brasília, né, somado a todo o território nacional, ele está dividido em 3 poderes, que você já deve ter visto na escola, que é o Executivo, Legislativo e Judiciário, certo? Então, um poder é aquele que está preocupado com a criação das leis, aí ele tem que estar de olho lá ele tem que estar de olho lá na Constituição para que essa lei seja criada de maneira correta. Aí ele passa para o Legislativo, que vai estar preocupado em como essa lei vai ser aplicada, né? E aí o Judiciário é o que fica responsável por fiscalizar se o processo de votação dessa lei foi correto, né? Ele também é responsável por fiscalizar se essa lei vai ser aplicada de maneira correta, porque depois que essa lei é criada lá no Poder Executivo e Legislativo, né, e isso no caso, né, no Poder Federal, né, no âmbito federal que rege toda a nação, ela tem que ser aplicada estadualmente e depois municipalmente. Então, o Judiciário também está ali para fiscalizar, né? Então, o Judiciário é basicamente, né, a justiça das leis ali e do andamento do país. Também rege as investigações sobre políticos, né, quando é necessário fazer algum processo de investigação. Então o judiciário ele está ali. O que eu queria deixar aqui é que nós temos uma divisão de poder, né, entre o federal ou a União, que seria o governo federal lá em Brasília, os estados, né, que temos aqui o governador, né, e o deputado estadual, e os secretários, né, ali que regem o governo estadual, e o municipal. Então nós temos, né, federal, estadual e municipal. E aí é preciso que vocês entendam uma coisa, né, nesse momento aí que nós estamos vivendo. O poder municipal está restrito, né, vou passar aqui. O poder municipal está restrito à criação de leis orgânicas na cidade, né? Então ele vai definir como é que as leis federais que passam pela questão do Estado, observar como elas vão ser colocadas, como é que elas vão ser aplicadas na cidade. E também criar algumas leis orgânicas, né, com as peculiaridades, né, com as características da cidade. Então, uma cidade, por exemplo, ela precisa ter uma lei que às vezes uma outra cidade não precisa. Entretanto, é bom lembrar que nunca, né, ou quase nunca, um município, né, uma cidade, ela pode criar uma lei que vá contra aquilo que está vindo do que está acima. Então nós temos aqui, por exemplo, na nossa cidade, certo? Ela não pode criar uma lei que vá contra uma lei que está sendo colocada do Estado, né? Assim como o Estado também não pode criar uma lei que vá contra aquilo que está no âmbito federal, certo? Então nós temos que entender que existe essa divisão que limita os outros, assim como o governo federal também não pode criar uma lei que vá contra a Constituição. Teoricamente é isso que preserva para que não exista um autoritarismo. A gente está ouvindo muito essa questão de o governo está sendo autoritário porque fecha as coisas, porque tem lockdown, mas nós temos que entender que isso está dentro. Por exemplo, o governo estadual ele tem sim essa liberdade, autonomia para regir leis, né, como agora nós estamos em um processo de pandemia, né, para colocar leis que restringam, por exemplo, a circulação de pessoas, a abertura de comércio. Ele tem esse poder, por quê? Porque dentro da nossa Constituição, né, dentro da nossa Constituição Federal, existe, né,
essa situação de que o governo estadual é responsável por algumas coisas. Dentre elas, né, ele pode ter esse direito de reger essas normas, porque nós estamos num processo em que cada estado está passando por uma situação diferente, né? Assim como quando ele determina para a cidade tem que aplicar as leis que o estado mandou. Então, por exemplo, o estado mandou lá que nós estamos dentro, né, de um processo de contaminação muito grande, e aí precisa restringir a circulação de pessoas. E aí a cidade tem que lançar um decreto municipal dizendo que, olha, nesse momento não pode circular pessoas, por exemplo, né, após as 8 da noite, que é o que está dizendo agora o governo, certo? E aí essa restrição de circulação, o que entra lá com o nosso direito de ir e vir. Sim, nós temos o direito de ir e vir, certo? A restrição de circulação é uma coisa que foi criada, é uma lei, né? Foi ali criado um projeto, que é o projeto, né, do sistema de contenção ali do governo, né, do núcleo de contenção ao Covid, né, do governo, que foi criada para, de certa forma, tentar inibir o vírus, porque nós estamos em um momento de calamidade pública. Entendam, o momento de calamidade pública é um momento onde você tem uma pandemia, você tem uma guerra, você tem uma guerra civil, que é uma guerra que acontece dentro do próprio país, que não é com o país de fora. Então, nesse momento, os governos passam a ter um pouco mais de autonomia para criar esse tipo de coisa, como, por exemplo, essa restrição de circulação, restrição do comércio, baseado em dados científicos, certo? A prefeitura é obrigada a aplicar, então ela é obrigada. Ela pode ir contra? Pode, só que daí ela pode sofrer sanção do judiciário, que através do Ministério Público abre um processo no prefeito dizendo, olha, você sabe que você tem que cumprir aquilo que o governo manda, por que você não está cumprindo, certo? Que pode, né, acarretar em multa, dependendo do crime que for cometido, pode acarretar cassação de mandato, ele pode perder o mandato como prefeito, como vereador, se for o caso de um vereador. Então nós estamos nesse momento. Eu queria que vocês entendessem isso. Sim, nós temos direitos, né? Assim como existe, por exemplo, o direito de livre comércio, as pessoas têm direito de exercer o livre comércio, de vender as suas coisas, né? O direito à propriedade privada. Entretanto, nesse momento de calamidade, o governo ele não está tirando o direito, ele está restringindo pelo momento que nós estamos. Tanto é que o Plano São Paulo ele prevê algumas fases, né? Você tem lá a cor vermelha, a cor laranja, a cor amarela, que vai dizendo aquilo que pode ou não ser feito dependendo da situação. Não é que ele está tirando o nosso direito numa situação comum, né? num dia cotidiano. É que estamos em um momento de calamidade, certo? Eu queria informar vocês por quê? Porque parece meio complicado entender essa divisão. Às vezes a gente vai brigar com o prefeito por uma coisa que não é 100% responsabilidade dele. Lógico, tem uma parcela dele, mas tem a parcela do Estado e tem a parcela do governo federal, certo? Então, todos os governos têm que ser levados em conta. Vou dar um outro exemplo, um hospital. Ele está funcionando agora nesse momento de pandemia, certo? A responsabilidade de gestão desse hospital parte é do governo municipal, do prefeito, essa organização, né, fiscalização, parte é do governo estadual, manter o hospital funcionando e o número de leitos, porém também tem um número de leitos que é responsabilidade do governo federal. Então é dividido entre as 3 parcelas. Lógico, em algumas situações fica uma parcela maior para o governo estadual, uma menor para o governo federal, uma menor para o governo, né, municipal. Em outros casos, dependendo do serviço, fica uma parcela maior para o governo municipal, né, outra parcela um pouco menor para o governo estadual e uma parcela menor para o governo federal, e assim por diante. Mas eu queria que vocês entendessem isso, que sim, o governo tem essa liberdade. Se ele está certo ou não de fazer isso, no atual momento que a gente se encontra, aí são outros 500. Aí a gente vai precisar sentar e reavaliar toda a situação, se está certo, se está errado. Ah, mas ele fecha o comércio e prejudica a pessoa que precisa trabalhar. Ah, mas ele abre tudo e as pessoas aglomeram. Ah, mas aí as pessoas, né, não estão respeitando. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Só para a gente finalizar, eu queria dar mais um exemplo da atual situação, como por exemplo os hospitais. Hoje no Brasil nós contamos com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é uma coisa que não existe no mundo inteiro e que é um direito garantido por uma Constituição também, né? Esse direito à saúde e atendimento público, né, sem custo para nós, é uma coisa que está lá na nossa Constituição. Por isso que é muito importante saber em quem nós votamos. Por quê?
Porque dependendo em quem você vota, ele pode fazer algum tipo de amarra na Constituição, né? Ou ele pode até mesmo querer criar uma nova, ou até mesmo querer cancelar a nossa. A gente não sabe ainda os limites, nós já passamos por um processo muito complicado nessa situação, né? Tanto é que a nossa última Constituição, que é de 1988, ela foi criada após o fim aí da ditadura militar. Mas é importante porque pode ser que um governo entre e por interesses particulares ou para beneficiar hospitais, ele queira cancelar o SUS, ou ele não queira aplicar dinheiro no SUS para que as pessoas sejam forçadas, né, a procurar um hospital particular, mesmo às vezes sem ter condições. Então é muito importante, né, a gente saber disso. Outro exemplo, por exemplo, é a vacinação, né? A gente está no processo de vacinação e essa garantia à saúde também está dentro da Constituição e dos direitos que nós temos como cidadão, né? Então a vacina é um direito do cidadão, é um direito que está na Constituição, certo? E é um direito que até mesmo um cidadão, como por exemplo um presidiário que está recluso, também tem o direito, porque garantir que ele não morra devido a uma pandemia é uma questão de saúde mundial, não é só restrita ao Brasil, né? Então nós temos que entender que essa questão tem que ser levada em conta, ok? Então, só para finalizar, eu queria dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, nós temos o artigo 5º da Constituição da República, que diz que todas as pessoas são iguais perante as leis. Então você não pode criar uma lei, né, que fira, por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, certo? Ressalvas ao que eu falei, o momento que a gente está vivendo não foram criadas leis, foram criadas normas devido ao momento que a gente está, certo? Mas nenhuma lei pode tirar de nós o direito, por exemplo, à liberdade. Não pode existir uma lei amanhã que diga para você, olha, você não pode sair de casa nunca mais, certo? Porque isso fere o artigo 5º da Constituição. E é muito importante você saber sobre o artigo 5º, porque nem todo político bonzinho, né, na sociedade vai criar leis que beneficiam todo mundo. Às vezes o político pode criar uma lei que fere a Constituição. E aí você, como cidadão, tem direito de pegar a Constituição e falar, olha aqui, mas a lei que você votou fere aqui o direito comum, né, da Constituição. Ou até mesmo no seu local de trabalho, né, você como trabalhador tem os direitos garantidos também na Constituição, né, e no direito do trabalhador dentro da CLT, da Carteira de Trabalho Nacional. Então você também tem os direitos como trabalhador. E é bom que você saiba, porque se um dia alguém tentar passar você para trás, alguém tentar ferir esse direito seu, é importante que você tenha em mãos, certo? Então eu vou deixar aqui algumas questões para que vocês respondam também, certo? E aí qualquer dúvida é só entrar em contato. Beleza? Galera, até a próxima. Fiquem bem e se cuidem, viu?